Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos. O oxigênio em um eletrodo e o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. E o fragmento acima, que é do romance de Oliver Sacks, relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente aonde? Então vamos lá. A questão toda gira em torno do candidato identificar qual é o princípio do método. Então se liga só, se eu quero saber qual é o princípio do método, eu preciso saber qual é o método, não é isso? Então vamos lá. O que esse fragmento traz para a gente como método? A resposta é o processo de eletrólise. E é nesse momento do vídeo que você que está vendo aí o gabarito está pensando assim, Marcelão da Química, como que eu vou identificar no fragmento que se trata de uma eletrólise? Ou então, o que tem no texto que indicaria para mim que é um processo de eletrólise? Então, primeiro ponto, esse termo aqui, decompor, me dá a ideia de que se trata de uma reação de decomposição. Então, vamos recordar um conteúdo da química inorgânica, né? Enfim, a gente estuda que existem as reações, por exemplo, tem essa daqui, ó, genericamente representada por A mais B formando AB. Como que a gente classifica essa reação química? Essa reação química é classificada como uma reação de síntese ou adição, tá? Então a gente tem essa classificação para reações desse tipo. Um exemplo, se eu pego H2, então vamos colocar aqui, ó, 2H2 mais O2, eu produzo 2H2O. O que você está vendo aqui? Ó, você está vendo A mais B formando AB, tá? Eu estou utilizando esses coeficientes estequiométricos, né? Aqui, ó, 2, 1 e 2, pelo fato de que eu quero colocar os menores coeficientes inteiros possíveis, tá? Antes de você pensar em me perguntar, ô Marcelão, e se eu colocasse H2 mais meio O2 formando H2O, também tá certo? Também tá bom, galera? Então se liga, qual é a conclusão aqui? Essa reação aqui é de síntese ou adição. E aí, a minha pergunta para você que está vendo o vídeo é, qual é o contrário dessa reação? Então eu tenho, ó, AB formando A mais B. E aí a minha pergunta para você é, lembra essa classificação? Então vamos lá, a resposta seria, ó, essa classificação seria reações do tipo análise ou o que? Decomposição. Tá bom, gente? E um exemplo que eu posso dar para vocês é o que está acontecendo ali no texto, onde o camarada pega lá a água e faz essa decomposição, onde nós vamos ter a produção de H2 em um eletrodo e O2 em outro eletrodo, tá? Então, esse daqui é o processo de eletrólise. Como no próprio fragmento diz, lá, eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada. Então você pode ter esse processo se você utilizar algum tipo de sal ou algum tipo de ácido, que eu vou colocar como H+ aqui, tá? E eu também preciso de quê? De eletricidade. E por falar em eletricidade, quando a gente estuda as reações do tipo análise ou decomposição, o que a gente aprende? Que quando uma reação de análise ou decomposição ela é feita utilizando a eletricidade, o que você tem? Você tem um processo de eletrólise, tá? Onde o termo lise significa a quebra, tá? Agora, se por acaso você tivesse uma reação de decomposição feita por conta do calor, a gente chama de pirólise, tá? E se eu tivesse por conta da luz, seria uma reação de fotólise. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é uma primeira forma de um candidato que estivesse fazendo essa prova identificar que se
se trata da eletrólise. A segunda forma de você identificar no fragmento que se trata de um processo de eletrólise é vendo que você utiliza uma pilha como fonte de força, ou seja, você vai fazer uma ignição de elétrons ali no sistema para você fazer a decomposição. Então, quando a gente estuda a matéria de eletrólise, a gente aprende que a eletrólise é um processo que não é espontâneo, onde a energia elétrica é convertida em energia química. Já na pilha é o contrário, né? É energia química sendo convertida em energia elétrica. Então o candidato ele iria identificar isso, tá? Acredito que muitos achariam que se trata de uma pilha aqui, mas não é. Você está fazendo uma eletrólise. Um outro indicativo ainda que me remete ao processo de eletrólise é que ele está dizendo que você vai separar os elementos em um eletrodo e o outro elemento em outro eletrodo. Então, não sei se você vai lembrar do desenho lá da eletrólise. Então, assim, nesse caso, a gente está trabalhando naturalmente com uma eletrólise aquosa, tá? Então, você teria o eletrodo de um lado, um eletrodo de outro, e você teria a pilha de Daniel, que eu vou representar com uma bolinha aqui, só para poder não ficar um desenho grande, né? Então, você teria basicamente esse desenho aqui, né, genericamente falando, tá? Então, quem já estudou eletrólise deveria ser capaz de identificar que o fragmento trabalha com esse método, o método da eletrólise. Bom, então, tendo discutido com o maior número de detalhes possíveis como o candidato identificaria que é uma eletrólise, o que eu, como professor, imagino que a galera que estava fazendo a prova passou durante o momento de resolver essa questão. O professor Marcelão imagina que a letra A, a letra B, a letra D e a letra E seria um ponto de interrogação. Então, você que está vendo o vídeo, você sabe como que é feita a obtenção de ouro a partir de pepitas? E o calcário a partir de rochas? E o ferro a partir de seus óxidos? E a amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio? Você sabe exatamente como que é esse processo industrialmente falando? Sim ou não? Muito provavelmente deve ter pelo menos uma reação ali que você está na dúvida. Mas o que acontece, galera? Quando a gente está se preparando para o Enem, onde na preparação a gente segue a matriz de referência, esse termo bauxita aqui, ele não pode ser alguma coisa assim, caraca, bauxita eu nunca estudei. Então, numa preparação séria para o Enem, você aprende a bauxita e a hematita, tá? E aí, galera, quando você está estudando principalmente a matéria chamada eletrólise ígnea, o que a gente aprende? Que nesse processo aqui é onde a indústria utiliza para produzir o alumínio a partir da bauxita, tá? Então, assim, o Enem tem coisas que estão lá na matriz de referência e que você que está vendo o vídeo, que eu nunca ouvi falar de bauxita, eu não sei como é obtido o alumínio, eu não sei como é que é. É muito importante que você saiba disso, tá? Então, naturalmente, se você nunca estudou eletrólise ígnea, pode ser que você tivesse uma dificuldade de resolver a questão, tá? Então esse é um primeiro ponto. Aí é que tá. A pergunta que se segue é assim: Marcelão, então como que a gente vai obter o alumínio a partir da bauxita? Pensando nisso, né, em responder essa pergunta que seria a lógica, né, que é explicar toda a reação química, onde você pega a bauxita que vai fornecer o Al2O3, que é o óxido de alumínio. Para você produzir o alumínio, se você quer ver todas as reações químicas, eu falo para vocês que a questão de número 23 do curso que a gente está trazendo aqui para o Ciência em Ação, a questão de número 23, que é uma questão do Enem, foi uma questão das reações químicas. Então, visando ganhar tempo para esse gabarito comentado, eu não vou escrever todas as reações químicas aqui, porque já tem vídeo sobre isso,
tá? O card que está passando agora é com aquela questão e na descrição do vídeo também tem. Então é só um trabalho de você clicar e ver a resolução que tem todas as reações químicas. Eu garanto para você que tá tudo lá. Não tem necessidade de eu escrever aqui. Mas o que tem necessidade de eu escrever aqui para vocês é o que? As outras reações, como vão funcionar, né? Os processos e tal. E é isso que eu quero dar foco aqui nesse vídeo, tá? Agora, antes da gente prosseguir, um ponto que talvez alguns alunos levantariam é assim: ô Marcelão, tem algo meio estranho aqui, porque no fragmento do Oliver Sacks, a gente está trabalhando com uma eletrólise aquosa. E você está falando da alternativa C, que é a alternativa correta, você está falando que a letra C é uma eletrólise ígnea. Não tem nada errado aí, não. Aí é que tá, galera. O que a questão está pedindo é o princípio do método. O que a eletrólise aquosa e a eletrólise ígnea têm em comum? Tem em comum o princípio de você converter energia elétrica em energia química, ou seja, um processo contrário das pilhas. Então a questão gira em torno do princípio do método, tá? Então espero que tenha respondido essa pergunta, caso isso apareceu aí na sua mente. Agora vamos lá. Por que não pode ser a letra A? A letra A não pode ser porque o ouro obtido a partir de pepitas não utiliza eletrólise. Para você obter ouro a partir de pepitas, o método que é utilizado se chama o quê? Lixiviação com cianeto. Então você vai fazer uma extração via lixiviação com cianeto, tá? Existe toda uma discussão a respeito disso, a questão de poluição e tal, mas não pode ser a letra A porque não é eletrólise e a extração é feita através de lixiviação. Então, por isso que não pode ser a letra A. Agora, por que não pode ser a letra B? A letra B, você obter o calcário a partir de rochas, esse processo acontece de que forma? Identificando o local onde você tem a rocha que apresenta o calcário, você vai retirar ali a camada do solo, do que tem mato, do barro, essas coisas, e aí o que você vai fazer? Você vai fazer perfurações na rocha, vai colocar ali explosivos, vai pegar aqueles pedaços de rocha que você obteve por explosão e você vai fazer o quê? Você vai levar a rocha para uma moagem onde você vai ter aquela rocha lá toda triturada, moída, né? Sob forma de pó, e assim você obtém o calcário que é utilizado para correção do pH do solo e tal. Então perceba que na explicação de como o calcário é produzido, não tem absolutamente nada de eletrólise. Então, por causa disso, não pode ser a letra B a alternativa correta. A letra D, que muitos talvez ficariam com dúvida, que é assim, olha, obtenção de ferro a partir de seus óxidos. Mais uma vez, a obtenção de ferro a partir dos óxidos não se dá por eletrólise. Lembre-se que a parada toda gira em torno do industrialmente falando, tá, pessoal? Então, industrialmente, a indústria não faz eletrólise. E a pergunta é, Marcelão, o que eles fazem para produzir o ferro a partir dos seus óxidos? Então, quando os caras extraem a hematita, né, que é um minério importante de vocês saberem para o Enem, juro para vocês isso, mas assim, tá vendo que na letra D tá falando de seus óxidos? Não há uma necessidade da gente escrever todas as reações químicas do universo com todos os óxidos de ferro, e eu acredito que uma reação aqui só dá para explicar. Então, o que acontece? A reação global do processo, pensando em um dos óxidos, que vem ser o Fe2O3, seria assim, olha, a gente vai ter 2 Fe2O3 mais 6 mols de carbono sob forma de coque, mais 3O2, 4Fe mais 6CO2. Essa daqui, galera, vem ser a reação global. Se isso é uma reação global, você que está vendo o vídeo deveria estar lembrando assim, pô, se é uma reação global, então isso quer dizer que eu tenho várias o quê? Etapas intermediárias, onde eu pego o somatório de todas as etapas intermediárias e obtenho uma reação global, tá? Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem aqui um óxido de ferro
Aqui você tem carvão coque, que é o que é utilizado lá industrialmente, e aqui você tem o gás oxigênio, né, que está presente aonde? No ar. Tá? E aí tem um detalhe que é interessante, que é assim, para que é utilizado o carvão ali? Justamente pelo fato, né, da questão de criar temperaturas elevadas. Então, ó, a gente tem altas temperaturas. Então, naturalmente, isso daqui é feito dentro de um forno. E aí, dentro das etapas intermediárias, você teria a combustão desse carvão, onde um interesse seria a produção do monóxido de carbono, tá, galera? Por que o monóxido de carbono é um interessante? Porque é ele que vai reagir com aqueles óxidos de ferro, tá? Aqui eu representei apenas um deles. Aí você vai ter todas lá as etapas intermediárias. Então, observem que aqui eu estou falando de um processo que envolve forno, envolve altas temperaturas. Aqui não tem absolutamente nada onde eu vou ter eletrodos, não vai ter nada disso. Por mais que você que está vendo o vídeo está pensando assim, ué, Marcelo, mas essa reação química é uma reação de oxirredução. Sim, essa é uma reação de oxirredução. Se você for observar ali os elementos, você vai ver que o ferro tem variação no número de oxidação, você vai ver que o carbono tem variação do número de oxidação e o oxigênio também. Mas isso não quer dizer que pelo fato de ser uma reação de oxirredução, que necessariamente é um processo de eletrólise, tá? Então, galera, tendo em vista isso, né, uma explicação bem resumida do processo, senão a gente ia ficar em um vídeo aqui de 1 hora só para falar todos os detalhes disso. Por esse fato, não pode ser a letra D. E a letra E, a gente está trabalhando com a obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Galera, isso daqui a gente tem como reação, né, o clássico H2 mais N2, todo mundo gasoso aqui, produzindo o quê? Inclusive vai até constituir um equilíbrio químico produzindo a amônia, que é o NH3 gasoso. Ó, vamos efetuar o balanceamento dessa reação aqui. A reação está toda balanceada. Isso daqui é um processo conhecido como um processo Haber-Bosch. Tá passando um card aqui acima agora de uma aula minha onde eu falo sobre esse assunto, tá? Que super vale a pena recomendar, mas assim, não deixem de ver também a descrição do vídeo, que eu sempre coloco lá algumas informações complementares, caso você tenha necessidade de se aprofundar mais. Então, o que acontece? A produção de amônia, industrialmente falando, ela é feita através de um processo chamado processo Haber-Bosch, onde nesse processo você trabalha com pressão e temperatura para poder fazer a produção da amônia aqui, tá? Essa reação química, você que está se preparando para o Enem, muito provavelmente não é uma reação nova. A gente estuda muito isso na matéria de equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio, a gente vê bastante essa reação química e muito provavelmente você já viu, tá? Então a amônia não é produzida por eletrólise, mas sim pelo processo Haber-Bosch. Então, por isso, não pode ser a letra E, tá bom? E aí, para finalizar esse vídeo, o que talvez você que está vendo o vídeo até o final aqui, talvez você está pensando assim, poxa, Marcelão, mas caraca, que sacanagem, como que o Enem quer que você saiba disso tudo? Aí é que tá. Esse é o momento em que o professor vira para vocês com base na experiência profissional dele, né? Como eu sempre digo, olha galera, eu não comecei a dar aula na semana passada. Qualquer tipo de preparação para o Enem, você vai passar pelo alumínio. Então, na avaliação do professor, os candidatos que estavam fazendo essa prova de 2013, que estudaram o conteúdo de eletrólise, inclusive aqui eu rabisquei tudo, né? Então, o cara que passou pelo conteúdo de eletrólise, ele veria de uma forma bem natural o que? A abordagem do alumínio, seja no momento de aula ou seja no momento de resolução de exercícios. Lembrem-se que resolver exercícios faz parte da preparação. Aula e exercícios são coisas que caminham juntos, tá? Então, você que chegou até aqui ao final, eu tenho certeza
que depois desse vídeo você não vai mais esquecer como que o alumínio ele é produzido. Por isso que o alumínio ele é caro, tá? Porque você precisa de eletricidade. Então, o recomendável é que você veja aquele vídeo que eu comentei lá da questão de número 23 do nosso curso de revisão para o Enem. Beleza, galera? Então, por esse vídeo é só um mega abraço e até a próxima.